eu gostaria, nesse momento, lembrar um outro fato que me preocupa, e esse mais do que outros. A reforma tributária terminou com a federação. Que característica uma federação? Autonomia política, administrativa e principalmente financeira, o direito de definir aqueles tributos que são da sua competência dentro do âmbito da própria unidade federativa. Para os municípios, o grande imposto era o ISS. Para os estados, o ICMS. Agora, nós vamos ter só autonomia política e administrativa, não vai haver federativa. Todo o IBS, que é dos estados e municípios, será definido em lei pela União, que terá que seguir o regime jurídico do CBS. E quem vai receber, distribuir, controlar, devolver aquilo que fornecerá é um conselho instalado em Brasília, com 27 representantes dos municípios, 27 representantes dos estados, mas subordinados a uma legislação definida pelo Congresso Federal. O que vale dizer, em outras palavras, aquele poder que as assembleias legislativas tinham de poder definir o regime jurídico, não terão mais. Isso será definido na forma de execução das leis aprovadas no Congresso Nacional por um conselho em que cada estado vai ter um delegado, que não se sabe qual será, e os 5.569 municípios terão 27 delegados. Vale dizer, perderão a capacidade de decidir em casa e estarão subordinados a um conselho num regime que vai devolver tributos e um regime em que vai compensar, inclusive, estados e municípios que perdem, mas de acordo com critérios que vão ser estabelecidos e que, evidentemente, levará os estados e municípios que vão perder receita a estarem com pires na mão perante o governo. Um projeto de poder. Concentra a autonomia financeira das diversas entidades federativas na União, em Brasília. E Brasília passa a ser não só a capital do Brasil, mas, de rigor, o lugar onde se definirá toda a história de todas as entidades federativas. É, portanto, um projeto de poder, a definição de democracia, num poder judiciário vinculado ao poder executivo nas suas decisões, nas suas declarações dos ministros, e um Congresso Nacional, em última análise, o governo, por enquanto, está sendo obrigado a conceder emendas para destinação de verbas para determinados locais, para determinadas áreas de influência de alguns políticos, a fim de poder, com isso, ir também aprovando os seus projetos no Congresso. Há, portanto, um projeto de poder, de considerar que todos que pensam de forma diferente para, enfim, desvirtuar o pensamento conservador, quem pensa diferente passa a ser bolsonarista. Sem perceber, e tem consciência e percebe, que uma parte daqueles que votaram em Bolsonaro não eram bolsonaristas. Votaram em Bolsonaro porque não queriam Lula. Que, de rigor, dos 150 milhões de brasileiros, só teve 60 milhões de votos. E vale dizer, 90 milhões de brasileiros não queriam o presidente Lula no poder. Então, dentro dessa linha, evidentemente, há um projeto de poder, um projeto de concentração de poder, um projeto de tentar desfigurar a oposição, aqueles que pensam, os conservadores em contrário, fazendo com que esses pensadores recebam sempre a alcunha de bolsonaristas, sabendo que fazendo, a imprensa se coloca contra. Todos que pensam o contrário são chamados de bolsonaristas. Se cria uma espécie. Quem é bolsonarista não pode pensar em democracia. E nós da esquerda somos os únicos que sabemos bem o que é a democracia. E é dentro desse quadro que me parece que nós estamos num processo de tornar o Brasil, de rigor, como dizia Gramsci,
quando disse que uma das formas da esquerda de conquistar o poder é utilizar todos os caminhos da democracia. Nós estamos a caminho, no Brasil, das teorias gramscianas, daquele filósofo e cientista político que percebeu que em muitos países a ditadura de esquerda era conseguida através de processos ditos por democráticos. Creio que a única forma dos conservadores combaterem numa democracia esse quadro é utilizar o que nós utilizamos. Eu mesmo, como conselheiro da OAB em 79 e 84, da arma da palavra. E se mais tivermos coragem de dizer o que está acontecendo e não tivermos receio de sermos perseguidos por pensarmos de forma diferente do governo e continuarmos a defender que a democracia faz com um diálogo amplo, respeitoso, mas permanente entre as teses de situação e oposição, se nós não fizermos isso, nós corremos para uma ditadura. Então eu, como um velho professor de direito, acostumado a escrever sobre direito, economia, ciência política, filosofia, história e literatura, no mês que vem, fazendo 89 anos, venho aos meus seguidores fazer esse apelo, que tenhamos coragem de utilizar a grande arma da democracia, que é a palavra, mas mostrar quais são os fatos e não as narrativas que hoje estão dominando o país.